Olá, nosso palestrante de hoje também é um ex-aluno do ICE, mas ele decidiu continuar seus estudos no ICE. Rafael Padilha formou-se em Engenharia de Computação em 2015, depois fez mestrado aqui no ICE em 2017 e atualmente é aluno de doutorado, orientado pelo professor Anderson Rocha e pela doutora Fernanda Andaló. Atualmente ele está fazendo um programa sanduíche na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Rafael vai nos falar sobre a identificação de tempo e de passagem de tempo, que tem aplicações importantes em informática forense. Olá pessoal, eu me chamo Rafael, eu espero que vocês estejam sobrevivendo a essa quarentena da melhor maneira possível. Eu sou aluno de doutorado do IC e hoje eu vou apresentar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que consiste em utilizar métodos de aprendizado de máquina e visão computacional para compreender a passagem do tempo em imagens e vídeos. Bom, como eu falei, eu sou aluno do IC de doutorado, sou orientando do professor Anderson e da doutora Fernanda Andaló, e a minha pesquisa consiste em usar métodos de aprendizado de máquina e visão computacional para entender como que se dá a passagem do tempo visualmente. O contexto da minha pesquisa normalmente é em análise de eventos forenses, que normalmente nós estamos interessados em responder algumas perguntas. O que aconteceu nesse evento forense, onde esse evento aconteceu, quando e qual a duração do tempo em que esse evento ocorreu e quem estava envolvido nesse evento. A minha pesquisa ela é focada em tentar responder algumas das perguntas relacionadas a quando. E quando a gente fala de eventos forenses, estamos falando desde aglomerações e protestos, a acidentes de causa natural ou humana, até atentados terroristas. E essa pergunta quando, ela se manifesta de diversas formas no contexto de uma análise forense. Então a gente pode estar interessado, por exemplo, em saber quando que uma imagem foi capturada. Então, essa imagem foi capturada no ano de 2018, no mês tal, na data tal, horário tal. Verificar se uma timestamp, se o momento de captura é consistente com as informações que estão sendo exibidas na imagem. Então, saber se uma imagem realmente foi tirada em 1991. Saber quanto tempo se decorreu entre duas ou mais capturas. Então, essas duas imagens foram tiradas no intervalo de 10 anos, de 5 anos, de 1 ano. Ou saber, por exemplo, como ordenar cronologicamente um conjunto de imagens ou vídeos, né? Bom, uma pergunta que vocês podem estar fazendo é por que isso é importante. Em um evento forense, a quantidade de imagens geradas é muito grande. Ainda mais hoje, com redes sociais e com os próprios aparelhos que fazem a captura das fotos, com smartphones, drones, câmeras digitais. O número de imagens que é gerado e depois compartilhado em redes sociais é muito grande. E parte de entender, reconstruir e fazer até uma checagem dos fatos sobre aquele evento que você está analisando é dependente de você conseguir reconstruir essa linha do tempo do que aconteceu nesse evento. Ser capaz de analisar temporalmente um conjunto de imagens, um vídeo, uma notícia, é também importante para a gente diminuir o impacto de fake news na nossa sociedade. Parte das fake news são geradas justamente tomando uma imagem e apresentando ela em um contexto temporal diferente daquele que foi capturado. Normalmente numa tentativa de colaborar com uma narrativa. É o caso, por exemplo, dessa notícia que saiu no The Guardian, em que uma empresa de analytics conseguiu encontrar cerca de 200 contas online que compartilhavam notícias de acontecimentos anteriores como se fossem atuais, numa tentativa de desinformar as pessoas. Aqui no nosso país, a foto da esquerda ela foi tirada em 2018 num protesto contra o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Os apoiadores do candidato, naquela ocasião, na foto compartilharam a matéria da direita, que falava que aquela foto, na verdade, era uma foto de um carnaval de rua em São Paulo. O objetivo era justamente descredibilizar o tamanho e número daquele movimento que era contra o candidato.
Porém, a foto que os apoiadores dele compartilhavam como sendo do momento do protesto, ela na verdade havia sido tirada 2 anos antes em um carnaval. Bom, mas por que então não fazer essa análise temporal manualmente? Dada a quantidade de imagens que nós temos num evento como esse, fazer uma análise manual é uma atividade que pode ser propensa a erros, introduzir diversos bias dos próprios analisadores e anotadores daqueles dados, além de consumir muito tempo. Então, o objetivo do meu trabalho é desenvolver técnicas que façam essa análise temporal de forma automática. Então, nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre como nós humanos percebemos a passagem do tempo, como que as máquinas podem perceber essa passagem, ou melhor, como que a comunidade de aprendizado de máquina e visão computacional aborda essas tarefas temporais. E depois eu vou dar um exemplo de como o nosso grupo fez para detectar manipulações de timestamps. Mas para falar de tudo isso, eu vou ter que usar exemplos de um dos melhores filmes já feitos, que é De Volta para o Futuro. E por mais que o Morty e o Doc eles façam várias viagens de ida e volta no tempo, nós meio que podemos resumir que o filme acontece em 4 anos. E cada vez que a trilogia apresenta a gente a um desses anos, ela apresenta alguns elementos visuais, algumas pistas, de modo que quem está assistindo consiga facilmente identificar qual o ano que os personagens estão. E esses elementos eles são repetidos sempre que a gente visita uma nova época. Então vou passar um trechinho da trilogia e eu queria que vocês prestassem atenção quais elementos que o filme apresenta para facilitar essa nossa compreensão de qual ano que os personagens estão. The future. You've got to send it into the record company. It's like Doc's Yeah, I always know, I saying. know. If you put your mind to it, you can accomplish anything. Lightning struck that clock tower, and the clock hasn't run since. Welcome to Texaco. Check out that 4x4. That is hot. Shark still looks fake. If you believe in progress, re-elect Mayor Red Thomas. Progress is his middle name. My grandpa was mayor of Hill Valley. Mayor Goldie Wilson. Progress is his middle name. Bigger civic improvements and lower taxes. Hey, kid. What? What's with the life preserver? What'll it be, stranger? Hey, McFly! Yeah. What do you think you're doing? Hello? Hello? Anybody home? Hey, think, McFly. Your shoes unbelt! Whoa, kid, stop, stop, girl, stop. Look, boy.
kid, a little girl. Thanks. Keep it. I got a pit bull now. Thanks a lot, kid. Something very familiar about all this. Bom, a primeira pista que o filme apresenta logo de cara são as mudanças estruturais na cidade. Então nós notamos que as construções mudaram à medida que o tempo passou. Então em 1885 nós vemos que a Torre do Relógio ainda está sendo construída. Quando o Marty vai para o futuro tem diversas outras construções ali na praça da cidade. Então à medida que o tempo passou a própria cidade evoluiu. Outras dessas pistas são mudanças no estilo visual dos objetos e das construções. Então ele mostra pra gente, a trilogia mostra um posto de gasolina, em que não só o estilo do posto mudou, ou seja, em 1955 vários frentistas iam e faziam as funções do carro sempre que um carro chegava, mas em 2015, por exemplo, é um robô que está fazendo essas funções. Mas também mudanças no estilo visual do carro, por exemplo, né? Então a gente vê carro nos 3 anos, uma versão mais antiga até uma versão mais futurística no estilo visual do carro. Não só dos objetos dos carros, mas também na forma de se vestir, no vestuário das pessoas. Então, no Velho Oeste nós temos o Mario vestido de cowboy, depois um estilo de roupa mais moderna, até a moda dos futurísticos anos 2015, que ainda bem que não se concretizou, né? Então não só as roupas, mas também objetos como os carros, no caso o hoverboard e a jaqueta que se secava sozinha. Então todas essas pistas elas até são importantes e poderiam ser utilizadas, por exemplo, num cenário como esse aqui, em que eu mostro 2 fotos de um mesmo lugar e eu gostaria de saber quem que foi capturada primeiro, né, qual que é a ordem das duas. Então, no exemplo de baixo, que mostra a Unicamp, a gente vê que tem, na foto da direita, tem muito mais construções e essas coisas que podem dizer que a cidade, que a foto foi capturada depois, né, no momento posterior no tempo. E algo parecido também na foto de cima de Paris. A gente sabe que as 2 fotos da direita foram capturadas muito mais recentemente do que as 2 antigas. Além dessas pistas, a gente nota claramente que as fotos têm uma pista adicional que são artefatos que ficam na própria fabricação da foto, né? A gente vê que na foto de Paris da esquerda tem diversos ruidinhos ali, diversos artefatos que vêm do processo de fabricação daquela foto. Mas todas essas pistas que eu mostrei, então, evolução da cidade, mudanças no estilo da moda, né, e da produção, por exemplo, nos objetos, carros, elas são úteis para alguns casos, como, por exemplo, seriam para essa aqui das fotos, mas nem tanto para outros. Então, se eu apresentasse para vocês esses 4 momentos do filme, fora de ordem, essas pistas não seriam úteis para a gente colocar esses 4 momentos em ordem, né? Não há mudança de roupa, não há mudança no estilo de fabricação dos carros, a cidade não tem nenhuma evolução, e para colocar esses 4 momentos em ordem, a gente teria que usar outras pistas, como por exemplo o movimento do carro e do Marty. Tá, então, análise visual e análise temporal de fotos, né, de imagens e vídeos, vai ser pautada em assim, quais evidências que a gente vai procurar, vão ser pautadas também numa análise do próprio momento, né, daquele evento, por exemplo. Se é um evento que acontece num curto espaço de tempo, como é esse aqui do carro, aquelas pistas que são mais longas no tempo, né, como a mudança no estilo visual de roupa, no estilo na moda, coisas assim, já não fazem tanto sentido. Então toda análise temporal tem que ser pautada em características do próprio evento, né? Bom, para entender não só quais são todas essas pistas, mas também quando que faz sentido utilizar cada uma delas, é importante a gente olhar como que nós humanos percebemos a passagem do tempo.
nós temos uma facilidade muito grande de saber que o tempo está passando em um conjunto de fotos e vídeos. Por exemplo, nesse caso, nesses 4 exemplos aqui, nós sabemos que o tempo está passando e também que a duração desses 4 exemplos são diferentes no tempo. Então, no partida de basquete, por exemplo, nós estamos falando de algo como alguns segundos ou um minuto que está sendo capturado nesse vídeo. No exemplo do incêndio da catedral, esse clipe provavelmente foi capturado no decorrer de um dia, de algumas horas. Mesma coisa com o skyline da cidade de São Paulo. E, por exemplo, no estádio em construção, provavelmente isso demorou meses para a estrutura ficar pronta. Mas por mais que a gente tenha essa habilidade natural de saber a duração e que o tempo está passando, a gente usa algumas pistas nas imagens e nos vídeos que ajudam a gente a tomar essa decisão, né, a entender isso. Então, essas pistas podem ser, por exemplo, o movimento de alguns elementos dinâmicos, como é o caso daquele clipe do mar e do carro, como é também, por exemplo, os jogadores de basquete, ali no exemplo anterior. Mudanças na iluminação e nas sombras de uma cena, normalmente causadas pela diferença da posição do Sol com a Terra, mas também mudanças semânticas, por exemplo, ficando noite e a cidade acendendo as luzes. Efeitos climáticos e de estação do ano, então a gente nota que tem uma mudança nas cores, nos elementos, como nas árvores da cidade, pessoas usando tipo de vestimenta diferente. O que eu chamo de fatores humanos, mas são, por exemplo, mudanças nas construções de uma cidade, como é o exemplo da cidade evoluindo, né, com a passagem do tempo de volta para o futuro. Mudanças no estilo arquitetural, então o estilo das próprias construções foi mudando à medida que o tempo passou. Mudanças no estilo da moda, então tanto como, por exemplo, cortes de cabelo, vestimentas, acessórios, e também no estilo visual de objetos, né, como carros, computadores e assim por diante. Então, para facilitar, a gente acaba fazendo uma divisão de eventos ou de conjuntos de dados, né, que a gente vai fazer uma análise temporal, em 3 categorias, que tem a ver com a duração no tempo. Então, eventos em um curto intervalo de tempo, short time span, em um intervalo de tempo médio e um intervalo de tempo longo. No curto espaço de tempo, a gente está falando, por exemplo, de alguns segundos, minutos, até 1 hora, como é o caso do jogo de basquete, por exemplo. Em um intervalo de tempo médio, o evento pode decorrer em algumas horas, até alguns dias. E em um intervalo de tempo longo, isso pode levar semanas a mês. E cada um dessas categorias tem um conjunto de pistas que faz mais sentido, né? que são mais significativas e agregam mais informação para a análise temporal. Então, por exemplo, movimento no caso do curto intervalo de tempo, como foi o exemplo do jogo de basquete, ou do Mari com carro. No caso do incêndio da catedral, a iluminação, né, como que o céu está alterando à medida que o tempo está passando, as cores e a quantidade de luz é um fator importante. E em exemplos, em eventos e dados que estão numa duração longa, num span longo de tempo, a gente tem que procurar por outras pistas como mudanças na estrutura do local, por exemplo, mudanças causadas por efeitos de estação do ano e coisas assim. Então, a análise dessas pistas depende da semântica do evento, dos elementos que estão presentes. Então não adianta você procurar movimento se a cena é totalmente ou quase totalmente estática. E também da duração, né, do time span que a gente está analisando. E obviamente cada um desses eventos pode ter pistas que são características e particulares daquele evento, que podem agregar na nossa análise temporal. Por exemplo, no caso do incêndio da Notre Dame, a própria destruição da catedral à medida que o evento progredia no tempo é uma pista muito importante. Vamos olhar agora quais trabalhos da literatura têm atacado o problema de análise temporal e as várias tarefas que a gente já apresentou. Os trabalhos eles datam desde 2007 e cada um foca particularmente em uma característica visual, em uma pista visual que pode ajudar na análise. Os trabalhos que envolvem
movimento, eles costumam analisar se um conjunto de imagens ou um vídeo está progredindo no tempo ou regredindo, que a gente chama de flecha do tempo. Boa parte dos movimentos ajudam nessa análise, porém em alguns casos, especialmente com alguns tipos de movimento que podem ser reversíveis, essa análise fica prejudicada, né? Pelo menos dificultada. Os trabalhos procuram extrair fluxo óptico dessas sequências. Fluxo óptico é uma forma de você caracterizar velocidade e direção do movimento em imagens ou vídeos. E aí, parte dos trabalhos procura identificar inconsistências nesse movimento, para classificar se um vídeo está progredindo ou regredindo. E outros trabalhos usam uma abordagem de Deep Learning em que treinam redes que recebem de entrada esse fluxo óptico para diretamente prever a direção do tempo. Então esse trabalho do Wei é bem interessante porque, além de fazer a predição do fluxo óptico e recebendo como entrada o fluxo óptico e classificando se o vídeo está progredindo ou regredindo, ele também utiliza algumas técnicas de visualização para saber qual movimento, né, e qual região da imagem é importante para tomar essa decisão. Esse aspecto de explicação da decisão é algo que é presente em algumas dessas técnicas e muito importante principalmente em estratégias em cenários forenses. Um outro trabalho interessante é o trabalho do Lee, em que os autores utilizam a tarefa de ordenar cronologicamente uma sequência desordenada de frames, de modo a obter uma representação que capture bem movimentos na cena e também a relação desses movimentos com o tempo. Então eles fazem da seguinte forma: dado um vídeo, eles extraem um subconjunto de frames desordenado desse vídeo, processam cada frame individualmente em uma rede convolucional. Essa rede ela vai estar capturando características da cena, mas de cada frame individual. Então, algumas camadas posteriores da rede vão fazer uma análise par a par, ou seja, extraindo características que são relativas a um par de frames. E os autores tratam esse problema, fazem essa otimização da rede em um cenário supervisionado, de modo a obter a permutação correta, né, temporalmente, daqueles frames. E essa rede ela é treinada completa, né? Todos, ao mesmo tempo, todos esses módulos são treinados ao mesmo tempo, de modo que a rede consiga aprender a caracterizar cada frame individualmente, mas também relações entre pares de frames. Uma outra linha interessante de trabalho, por mais que o alvo não seja diretamente a análise temporal, procura estimar a posição do Sol no céu, normalmente por mudanças na iluminação da cena ou por sombras de estruturas verticais. Isso poderia ser aplicado para análise temporal, uma vez que cenas em que o Sol teve o movimento do Sol no céu indicaria a passagem do tempo. Um outro conjunto de trabalhos procura analisar como que os elementos visuais, por exemplo, de arquitetura, objetos e moda, evoluíram com o tempo. Então, os autores normalmente treinam modelos utilizando, por exemplo, técnicas como sacola de palavras visuais ou redes convolucionais, de modo a, dado um elemento visual, saber qual que é a década daquele elemento. Um outro conjunto de trabalhos procura datar fotos antigas através dos artefatos visuais que ficaram no processo de fabricação daquela foto. E eles fazem isso utilizando principalmente descritores de cor e alguns poucos de textura em cada uma dessas fotos. Ao invés de lidar esse problema estimando diretamente qual que é a década, né, ou o ano daquela foto, eles utilizam uma estratégia comparativa. Então eles buscam categorizar aquele conjunto de imagens em dois grupos que a partir de uma década. Um ponto de corte que, por exemplo, poderia ser 1950. Então, quais dessas imagens foram capturadas após 1950 e quais dessas imagens foram capturadas antes de 1950. Então eles acabam transformando esse problema, que era de um problema de classificação multiclasse, em que cada classe poderia ser, por exemplo, um ano ou uma década, em um problema binário, que é saber se a foto foi capturada antes ou depois de um ponto no tempo. E os autores eles treinam diversos classificadores binários, né? Então, um foi, por exemplo,
antes e depois de 1950, aí outro classificador pode ser antes e depois de 1980 e assim por diante. E aí, combinando esses diversos classificadores binários, eles conseguem ter uma resposta mais precisa para cada foto. E esse próximo conjunto de trabalhos que a gente vai ver, eles são um pouquinho diferentes do que a gente já viu, porque ao invés de analisar uma pista visual específica, como movimento, ou iluminação, ou sombras, eles fazem uma abordagem holística, de modo que eles analisam a cena como um todo e procuram pistas da passagem do tempo. O primeiro desses trabalhos é o trabalho da Anna Volokhin, em que ela tenta estimar, dado uma foto, qual que foi a estação do ano, o mês e o momento do dia que aquela foto foi capturada. Isso é feito utilizando uma rede convolucional para extrair características dessa imagem de entrada e, a partir dessas features, os autores treinam um classificador, como por exemplo o SVM, em cada uma dessas tarefas. Um trabalho que faz algo parecido é o trabalho do Zai, em que o modelo treinado pelos autores agora recebe não só a imagem, mas também o momento de captura daquela foto, o mês e a hora do dia, e também a localização, a latitude e a longitude de onde aquela foto foi tirada. Então, cada um desses tipos de dado é processado por um conjunto de camadas específico, que vai estar interessado em extrair características específicas para aquele tipo de dado, e os feature vectors resultantes eles são combinados em duas tarefas. Então, o feature do momento de captura, laranjinha, e da imagem, verdinho, são combinados para estimar qual que é a localização daquela foto, e aí o feature vector da imagem e da localização, azulzinho e verdinho, são combinados para estimar qual que é o momento de captura daquela foto. E a rede é otimizada utilizando essas duas tarefas ao mesmo tempo, né? Uma abordagem que a gente chama de multitask learning. Fazendo isso, essas features intermediárias acabam codificando muito mais informações muito mais ricas acerca do conteúdo da imagem e também da relação da imagem com o momento de captura e com a localização. Em um caso de teste, por exemplo, sabendo uma imagem e onde ela foi tirada, você conseguiria estimar qual foi o momento de captura dela, ou sabendo a imagem e quando ela foi capturada, estimar a localização. E aí, categorizando cada um desses conjuntos de trabalhos, dessas pistas visuais, naquelas 3 categorias que nós definimos há pouco, o movimento normalmente está ligado com eventos e dados num curto intervalo de tempo, iluminação e sombras em um intervalo médio, e os outros fatores humanos em um intervalo de longa duração, né? Eventos e dados que representam um intervalo maior. E a aparência global, essa abordagem holística, ela é utilizada tanto em intervalos longos como de média duração. Eu vou apresentar um trabalho que o nosso grupo fez de detecção de manipulação de timestamps. Naquele exemplo de São Paulo, o que a gente precisava fazer para saber qual dos lados estava falando a verdade era confrontar a fotografia com o momento no tempo que os apoiadores daquele candidato diziam que aquela foto havia sido tirada. O objetivo era saber se essas duas informações eram consistentes ou não. Muitos dos dados que circulam na internet possuem metadados associados a eles. Em caso de imagens, nós podemos ter, por exemplo, informações sobre o modelo da câmera que originou aquela foto, coordenadas GPS com latitude e longitude, e também o próprio timestamp, que vai dizer qual que é o momento que aquela foto foi tirada. Porém, os metadados eles não são nada confiáveis, porque eles podem ser facilmente editados ou até mesmo apagados. Dessa forma, para dizer se a foto foi tirada em um certo momento, nós precisamos confrontar o conteúdo visual com o momento no tempo. E este problema específico já foi atacado na literatura de algumas formas. Alguns trabalhos procuram estimar a posição do Sol no céu e, junto com a localização, estimar um possível momento de captura para aquela foto. Com isso, eles conseguem comparar esse momento de captura com aquele que está sendo alegado. Por último, Shen e seus colaboradores abordam esse problema como uma identificação de evento. Considerando o momento que foi alegado, eles obtêm diversas imagens daquele momento, naquele mesmo local, e utilizam essas imagens como dados de treinamento para um classificador que procura responder se uma nova imagem é ou não daquele mesmo evento, ou seja, se compartilha aproximadamente o mesmo local
e o mesmo momento de captura. Então a imagem que gostaríamos de testar é passada por esse classificador que decide se ela pertence ou não àquele evento, ou seja, se compartilha ou não aquele mesmo espaço e tempo. Um problema dessa abordagem é que ela exige que seja treinado um classificador para cada evento, o que demanda uma quantidade de imagens para um evento específico muito grande. Isso nem sempre é possível. No nosso trabalho, a gente utilizou essas duas informações e também informações que a gente consegue da própria descrição do evento. A primeira delas é a localização. Em parte dos eventos nós sabemos onde aquele evento aconteceu e, portanto, aquela foto foi tirada. E a partir da localização nós também conseguimos uma imagem de satélite daquela região. No nosso método, a imagem de entrada é processada por uma rede convolucional e tem seu feature vector extraído. O mesmo acontece para cada um dos outros tipos de dados. Cada ramo específico dessa rede vai aprender qual é a melhor forma de extrair características daquele dado específico. Os feature vectors são então combinados na tarefa de predizer se aquele momento de captura é ou não consistente com as informações visuais apresentadas na imagem de entrada. Além dessa tarefa, nós utilizamos duas tarefas adicionais auxiliares que nos ajudam a obter features que são mais representativas e mais ricas. Nessas duas tarefas, nós gostaríamos de estimar atributos transientes da imagem. Estes atributos são propriedades de alto nível que descrevem a aparência de uma cena em um momento particular no tempo. São um conjunto de 40 atributos, cada um representado por um valor numérico, no intervalo de 0 a 1. Eles podem dizer respeito de condições de clima, iluminação, estação do ano e até aspectos subjetivos como se a aparência da cena é depressiva ou não. Eu tenho alguns exemplos a mais aqui. Então, por exemplo, se a cena é poluída ou suja ou não, se apresenta neblina ou névoa, ou se é uma cena quente ou não. Então, cada tarefa vai estimar um conjunto de 40 atributos transientes. A primeira tarefa vai receber as features da imagem de entrada e vai estimar um conjunto de atributos que procura descrever como que a cena realmente se parece. Já a segunda tarefa vai receber as features do momento de captura, coordenadas geográficas e da imagem de satélite e vai procurar estimar um conjunto de atributos que descreve como que a cena se parece se fosse capturada naquele momento que está sendo alegado. A imagem de satélite aqui, ela serve para dar uma noção para a rede como que a cena se parece, uma vez que ela não tem acesso, pelo menos esse branch da rede não vai ter acesso diretamente às informações da cena. Então ela vai servir, por exemplo, para dizer que essa é uma cena de um ambiente rural ou de um ambiente urbano, uma cena que foi capturada próxima do mar, ou uma cena com bastante vegetação e assim por diante. Esses dois conjuntos de atributos que foram estimados, eles podem então ser comparados como uma forma de mostrar a inconsistência entre a imagem e o momento de captura. Nós treinamos o nosso método em um dataset produzido por Salem e seus colaboradores, que consiste de mais de 280 mil imagens capturadas tanto de smartphones como de câmeras estáticas. Cada imagem tem associada a ela uma localização e também uma imagem de satélite. Essas imagens foram capturadas em diversos lugares do mundo e também em diversos momentos do dia e do ano. Para cada imagem do dataset, nós criamos uma versão com uma timestamp manipulada, copiando a imagem de satélite e a localização e escolhendo uma timestamp de outra imagem do dataset. Nós fizemos um estudo analisando o impacto de se treinar um modelo com cada um dos tipos de dado e também da utilização ou não das tarefas auxiliares na otimização. Considerando apenas a tarefa principal e utilizando apenas a imagem de entrada e a timestamp, nós conseguimos algo por volta de 79% de acurácia. À medida que adicionamos os outros tipos de dados, essa acurácia melhora. Já os modelos otimizados com a tarefa principal e também com as auxiliares obtêm uma acurácia bem acima para todos os tipos de dados, chegando ao máximo de 92,36% de acurácia. Uma outra exploração que fizemos foi analisar a sensibilidade do nosso método em relação ao momento que está sendo alegado. Se eu perguntasse para vocês quando é mais provável que essa foto tenha sido capturada, se foi às 10 da manhã
ou às 10 da noite, vocês provavelmente vão me responder que é às 10 da noite. Em casos reais, isso também acontece. Normalmente, a timestamp manipulada ela é escolhida de modo a ser consistente com a aparência da cena em questão. E nós esperamos que quanto mais distante temporalmente a timestamp manipulada for do momento real da foto, mais fácil será para o nosso método identificar que houve uma manipulação. Nós fizemos um experimento variando a distância temporal em horas e meses entre a timestamp manipulada e o momento real que aquela foto foi capturada. O que fizemos então foi calcular a acurácia de detecção de todas as imagens do nosso conjunto de teste quando manipulamos suas timestamps com um ΔT hora e um ΔT mês fixo. E obtemos o seguinte gráfico. Avançando pelo eixo X, nós incrementamos a distância em horas entre timestamp original e manipulada, e cada uma das curvas representa uma distância em mês entre timestamp manipulada e original. Tomando como exemplo a curva marrom, em que ΔT mês é igual a 0, à medida que incrementamos a distância em horas, nossa acurácia melhora. Uma diferença de mais de 6 horas já é o suficiente para termos uma acurácia de mais de 70%. Isso representa uma mudança no período do dia, como passando da manhã para a tarde ou da tarde para a noite. De forma semelhante, à medida que incrementamos a distância em meses, nossa acurácia também melhora. Uma distância de mais de 3 meses já é o suficiente para uma acurácia maior de 70%, o que representa também uma mudança provavelmente na estação do ano, o que vai mudar bastante a aparência da cena. Portanto, imagens que tiveram suas timestamps manipuladas, uma combinação de ΔT mês e hora, acima da faixa tracejada vermelha, teriam alta probabilidade de serem detectadas, enquanto timestamps mais próximas do horário original da foto seriam mais difíceis para o nosso modelo. De forma semelhante, nós podemos fazer uma análise parecida com essa, porém para imagens específicas. Considerando uma tupla de imagem de satélite e localização, nós poderíamos calcular qual a probabilidade de um certo par mês e hora de ser consistente com as informações visuais daquela imagem. Fazendo isso para todos os possíveis pares, nós poderíamos ter um mapa de calor da seguinte forma, onde regiões amarelas são timestamps que são consideradas consistentes com as informações visuais, e regiões azuladas seriam timestamps inconsistentes. Já para a dupla da direita, nós teríamos algo assim. Nós vemos que as regiões consideradas consistentes, elas estão próximas do timestamp correto, marcado com uma estrelinha vermelha, mas a rede ainda se confunde com períodos em que não há tanta variação na aparência da cena, como por exemplo durante a noite e madrugada. E aqui neste exemplo nós vemos que a rede foi capaz de aprender alguns fatores relacionados às estações do ano, por exemplo, considerando que dias em meses de verão, como junho, julho e maio para o hemisfério norte, possuem mais horas de luz do Sol, estendendo as suas regiões de timestamp consistentes para períodos na noite e durante a madrugada. Além de dizer que essa foto tem uma alta probabilidade de ser capturada às 10 da noite, nós gostaríamos de entender o que levou a rede a tomar essa decisão. Neste caso, por exemplo, a rede talvez dissesse que, olhando o céu noturno ou as luzes da cidade, foram evidências suficientes para essa decisão. Dessa forma, nós aplicamos algumas técnicas de visualização, chamada de Class Activation Map, que produzem um mapa de regiões importantes para a decisão da rede. Considerando estes exemplos, nós produzimos mapas de ativação para diferentes momentos de captura. Uma região amarela do mapa denota uma região importante da imagem que foi utilizada para a rede tomar aquela decisão, enquanto uma região azul não tem tanto impacto na decisão da rede. Nós vemos que a rede utiliza diversas regiões pela imagem, normalmente levando em conta bastante o céu ou elementos que carregam uma importância semântica, como por exemplo luzes noturnas ou regiões que refletem a luz. O mesmo acontece nesses exemplos, em que a rede foca em regiões que refletem luz, como as pirâmides, o céu e a luz da cidade e também a vegetação. Além dos mapas de ativação, nós utilizamos os atributos transientes para interpretar a inconsistência de uma timestamp. Considerando esse exemplo, nós estimamos o seu conjunto de atributos AG. Como AG é estimado a partir unicamente das features da imagem de entrada, ele tenta descrever a cena no real momento em que ela foi capturada. Nós confrontamos a AG com os atributos estimados a partir da imagem de satélite, localização e duas timestamps. A primeira, no exemplo de cima,
uma timestamp consistente, ou seja, no mesmo momento de captura da foto. E no exemplo de baixo, uma timestamp inconsistente, em que alteramos o mês e o horário de captura da foto. Nós notamos que, para timestamps inconsistentes, o conjunto de atributos AS difere bastante daquele estimado a partir da imagem de entrada. O mesmo acontece em outros exemplos. Aqui mostramos apenas os 5 atributos que mais diferem entre AS e AG, considerando a timestamp inconsistente. Em todos eles, porém, nós notamos que os atributos AS e AG seguem a mesma distribuição quando consideramos timestamps consistentes. Isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se por acaso tiverem dúvidas, podem me mandar um e-mail. E eu gostaria de agradecer ao professor Tomás e o IC pela oportunidade. Até mais.